Ok, então dando início à nossa apresentação. ECF, né? Então, a grande pergunta, sua empresa está preparada para essa nova escrituração? Antes de mais nada, deixa eu já pedir para vocês anotarem o meu e-mail aqui embaixo no cantinho da tela. No final, a gente tem previsto aí uns minutinhos para tentar responder algumas dúvidas, algumas perguntas que vocês possam ter. Mas já adiantando que talvez não seja possível, claro, responder a todos, mas fiquem tranquilos, mandem as perguntas, que a partir de amanhã mesmo a gente vai estar analisando uma por uma, tentando compilar essas informações e respondendo a todos vocês, tá? Estou iniciando com uma pergunta importante, né? Qual a intenção do fisco com o ECF, né? Depois do advento do ECF, com a implantação agora do E-Social a partir do ano de 2016, a Receita pretende ter já cerca de 99% do ambiente SPED instalado. Tá? Essa escrituração ela vem agregar as demais que a gente já está acostumado a enviar, e ela, por si só, ela já é uma obrigação bastante detalhada. Se vocês já tiveram a oportunidade de ler as mais de 1.200 páginas do manual, e ter tido tempo já de dar uma olhada nos blocos e registros que ela exige, a gente consegue perceber que realmente é um volume de dados bastante interessante, né? E justamente por isso ela vai gerar um trabalho, como toda nova obrigação que sempre começa, um trabalho de preparação inicial e validação desses dados até a sua emissão final. Então, uma pergunta que é ideal para a gente fazer quando estiver começando esse tipo de projeto, mais especificamente a ECF, então, justamente o que ter em mente ao gerar a ECF, né? Aqui alguns tópicos importantes, dos quais a gente vai estar falando agora ao longo da apresentação, né? Uma informação importante é que essa escrituração, ela complementa as informações que já são enviadas à escrituração contábil digital, né? A ECD, o famoso SPED contábil. Ela também detalha a composição da base de cálculo para apuração dos impostos, né, imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição sobre o lucro líquido. Nós vamos falar um pouquinho também sobre a importância da coerência nas informações que nós vamos estar escriturando. Também vamos comentar um pouco, toda nova obrigação, ela gera uma mudança de paradigmas, né, que exige um pouco de preparação e adaptação, que é gradativa, isso é normal, com o tempo a gente vai adquirindo. E a característica talvez mais importante quando se fala em ECF é que ela substitui, então, a DIPJ, né, até então entregue, que a partir de agora também passa a não ser mais obrigatória. E a questão no caso da apuração por lucro real, a questão do livro LALUR, que também é a sua forma física, ela não precisa mais ser, ela também cai por terra a partir de agora. Só relembrando um pouco mais, acredito que todos já tenham ciência disso, mas não custa a gente reforçar, a quem está destinada essa obrigação, né? Então, quais são as empresas obrigadas? Então, todas as pessoas jurídicas estão obrigadas à entrega da ECF, incluindo as equiparadas. E vale lembrar que a entrega dessa escrituração, ela deve ser de forma centralizada pela matriz. Uma outra questão importante também, de algumas dúvidas que a gente tem percebido, é com relação às SCPs, né? Então, em vista disso, sobre isso, a gente pode dizer o seguinte, que as empresas, as pessoas jurídicas participantes de sociedades em conta de participação, né, essas participantes, então, todas elas são obrigadas a enviar uma ECF separada, distinta. Inclusive, a sócia ostensiva também é obrigada a enviar a sua própria ECF. E dentro, um ponto mais técnico com relação a isso é que o arquivo, o layout dele está preparado justamente para que se crie um código para cada uma dessas participantes, a fim de agrupar isso dentro da SCP que está sendo transmitida. E as empresas não obrigadas são aquelas que são enquadradas no Simples, as autarquias, fundações e órgãos públicos, empresas inativas, e as isentas ou imunes, essas duas últimas, desde que não estejam obrigadas a FD contribuições. E quais são os desafios
que essa nova escrituração nos impõe a partir de agora, né? A gente, como eu já comentei no início, a gente sabe que, logicamente, é natural que todo novo processo com relação à entrega de obrigações ao fisco, ela gera um pouco de dor de cabeça, vamos dizer assim, porque exige justamente que a gente tenha a capacidade de entender o que nós temos dentro da nossa empresa em termos de informação, volume de dados, mensurar esse volume de dados, agrupar e tentar adequar isso, então, àquilo que a Receita está exigindo, ok? Dentro dessa dificuldade, então, de repente, provavelmente a maior delas, a gente tem percebido pela experiência que a gente tem ao longo desses anos, né, é onde buscar os dados, né, e agora mais ainda com uma estruturação tão complexa como o ECF. Alguns problemas que a gente pode citar, né, então, nesse âmbito de dificuldades iniciais, é que as informações para ECF, elas nem sempre estão disponíveis de forma clara. A gente sabe que nós temos controle, seja do nosso RP, planilhas de dados, ou relatórios, manual de materiais de apoio, a gente possui uma vasta quantidade de informação da empresa, mas, às vezes, ou geralmente, a reunião disso tudo, para juntar numa massa de dados que seja clara, objetiva e definitiva para transportar isso no layout exigido pela Receita, essa tarefa nem sempre, geralmente não é fácil. A ECF, ela nos remete a pensar que é uma origem de cunho contábil, né? Ou seja, a contabilidade, o setor contábil da empresa é a dona da ECF. E geralmente a origem desses dados, a maior parte deles, pelo menos, vai estar na contabilidade, porém, muitas das vezes sem o detalhamento necessário. Então, aqui vale lembrar que já alguns tópicos para lembrar desde agora, que é importantíssimo, então, o levantamento dos dados, né? Identificar as fontes de onde eu vou buscar esses dados dentro da minha empresa. E áreas envolvidas, né? Eu falei agorinha mesmo que a origem, a maior parte das informações para a ECF, ela vai estar na contabilidade, porém, muitas das informações aqui necessárias também virão da área fiscal da empresa, e também a parte de TI da sua empresa vai ter que estar alinhada a esse processo, porque vai exigir testes com arquivos, vai exigir algumas mudanças de layout, testes de transmissão, a questão dos certificados para assinatura, etc. Então, é importante que se tenha em mente que essas três áreas, elas devem andar juntas, para que o sucesso de um projeto como esse seja alcançado. Então, ainda falando da verificação dos controles internos, que é importantíssimo, então, desde já, para quem ainda não começou a pensar em ECF, ou aí mesmo para aquelas empresas que já estão há algum tempo trabalhando em cima disso, ponto primordial é a verificação desses controles internos, então, a fim de identificar o que a gente tem disponível, o que a gente precisa melhorar, buscar ainda em outras fontes, e, analisando essa massa de dados, ainda perceber se eles estão adaptados para atender ao nível de exigência da ECF. Feito isso, os ajustes necessários, né, para que essas informações contemplem de forma satisfatória aquilo que a Receita exige. Uma observação bastante importante é com relação às informações apresentadas, né, que, para o caso da ECF, as informações incoerentes, incompletas, né, elas são passíveis de penalidade. Pela primeira vez, a Receita, ela divulgou um plano de fiscalização, né? Então, a partir desse momento, com o advento da ECF, a Receita vai estar analisando alguns pontos assim que são primordiais ao ver dela, né? Então, entre elas, estão sendo analisadas as inconsistências referentes ao RTT, importante esse ponto, movimentações financeiras incompatíveis e, por exemplo, omissão de receitas decorrente de vendas. Né? O objetivo da Receita, nesse âmbito, seria uma arrecadação de quase 160 bilhões de reais só decorrentes de créditos oriundos de fiscalização. Então,
a importância, né, ressalta que a importância na qualidade, coerência e levantamento desses dados apresentados, a forma como eles serão escriturados, para que se evite problemas de penalidades que, a partir de agora, elas são um pouco mais severas. Então, falando mesmo, então, de coerência nas informações, né, o equilíbrio dessas informações que eu estou apresentando, até então nós tínhamos algumas informações e obrigações, né, acessórias, que as empresas já estão acostumadas, ao longo dos anos, a apresentar a receita, né, com o objetivo, então, assim, de demonstrar os cálculos para a composição do imposto de renda da pessoa jurídica, da CSLL, adições e exclusões, a questão, né, do F-Conte, a própria apuração do lucro, impostos a pagar e eventuais créditos, né, via PERDICOMP, nos casos em que se aplica. Então, a pergunta que eu aconselho vocês, a partir de agora, a fazerem, questionem mesmo, olhem para dentro do seu processo e perguntem se realmente essas obrigações que a gente transmite à Receita até então, e aqui a gente pode citar, por exemplo, a DCTF, a própria ECD, o F-Conte, o PERDICOMP, nos casos de aproveitamento de créditos para abatimento de impostos, e a DIPJ, então falar da DIPJ que agora não existirá mais, perguntem, analisem e verifiquem se realmente esse ciclo ele fecha. Se até então, e até mesmo hoje em dia, me preparando para a ECF, as análises e cruzamentos das informações que são comuns entre essas obrigações, elas conversam entre si, estão de forma coerente, fazem sentido, né, valores, saldos de contas, etc. Para que exatamente com o advento da ECF, esse ciclo se feche, porque é uma obrigação que vai englobar parte, ou grande parte dessas demais obrigações acessórias que até então a gente, de uma certa forma, tinha certeza, digamos assim, que estavam corretas. Então, visando, ressaltando mais uma vez a importância da gente ter certeza de que aquilo que a gente vai demonstrar esteja correto e coerente. Exemplificando um pouco mais isso que eu acabei de falar, eu gostaria de até mostrar um case de uma empresa, vamos determinar aqui de empresa X, onde nós analisamos, por exemplo, aqui, essa é uma análise feita entre o SPED contábil e o IPJ dessa empresa, tá? Então, percebam aqui que eu tenho a parte do ativo e do passivo, né, onde no total do ativo, o que eu estou escriturando no SPED contábil, nesse caso, está de acordo, né, falando em termos de valores, com aquilo que eu informei na minha DPJ. Porém, se a gente fosse analisar isso um nível só, um pouco mais abaixo, um pouquinho mais a fundo, né, vamos analisar aqui só os grandes grupos do ativo e passivo, então falando do ativo circulante e do não circulante. Só nessa análise a gente percebe que o valor que a gente está escriturando no SPED, nesse caso, ele é maior daquele valor que a gente informou na DIPJ. Então aqui a gente já percebe uma diferença que muitas das vezes a empresa, confiando, né, ou se baseando apenas naquela análise que o PVA da Receita faz, pode ser até que não identifique esse tipo de coisa. Então, se nessa pequena análise que a gente fez aqui agora, entre ativo circulante e não circulante, a gente já pega uma diferença, né, percebemos que os valores aqui do não circulante também, para o SPED, um valor a menor nesse caso, então, porque a diferença, na verdade, aqui, o que a gente está interpretando na DIPJ como sendo não circulante, deveria estar figurando na questão do SPED. Então, só nessa pequena análise que a gente fez, abrangendo o ativo, a gente já percebe que tem uma diferença que, de repente, pode passar batido, e isso ser algo aí de uma investigação um pouco mais profunda por parte da Receita, né? Então, é justamente isso que a gente tenta evitar. Ainda analisando essa situação, eu gostaria de mostrar um outro cenário para vocês, que é a questão desse mesmo case, de uma outra análise feita agora com o F-Conte e a DIPJ, né? Então, percebam que, nesse caso, já começamos a perceber que o valor do total do ativo já não fecha com o passivo. Tá? Se a gente analisar um pouquinho mais a fundo aqui, a gente percebe que a diferença que a gente encontra aqui
Provavelmente, né, aqui fica difícil aqui a gente analisar qual deveria ser considerado certo, se foi na EDPJ mesmo ou no FCONT, lembrando que o FCONT aqui os valores são oriundos lá do SPED contábil mesmo, que a gente acabou de ver. Então a gente percebe que a diferença aqui, na verdade, seria justamente por causa do ajuste do RTT. Se nós somarmos, se esse ajuste do RTT aqui de 1.033.300 alguma coisa, se a gente somasse esse valor ao ativo, no caso o ativo que está dando a diferença do FCONT aqui identificado, nós teríamos justamente aquela diferença que seria os ajustes de regime de transição que configuram essa diferença aqui que ficou tão aparente. Então, o objetivo aqui, quando eu falei, não vamos nos aprofundar muito nessa análise de dados, mas assim, o objetivo aqui é deixar claro que numa análise um pouco mais profunda, percebam vocês que a gente só desceu um nível, comparando duas obrigatoriedades informadas da mesma origem de dados, a mesma base de dados, só com essa pequena análise a gente já percebe uma diferença e que pode, como eu falei, gerar alguma especulação por parte do fisco e querer entender o que está acontecendo. Então, eu diria assim, como lição de casa, né, mais uma vez, para quem ainda não tomou o primeiro contato com o ECF, ainda não iniciou aquele processo de identificação das informações, estudo mesmo do que o ECF está exigindo, eu diria que é imprescindível, então, mais uma vez batendo nesse ponto, a revisão dos processos internos, adequar sua contabilidade às suas rotinas contábeis, né, aliadas aí à sua área fiscal, às exigências que a ECF impõe. E um outro ponto importantíssimo, né, que a gente também tem conversado com outras empresas e que está sempre no top 5 aí das dúvidas, é a questão com relação ao plano de contas. É importante salientar que já mesmo agora para a entrega da próxima ECD, no final do mês de junho, dia 30 de junho, o plano de contas referencial da Receita, ele mudou. Então, esse plano novo, que inclusive é mais detalhado, ele é um pouco mais abrangente, ele deve ser utilizado tanto para a ECD agora em junho, e é o mesmo plano que será utilizado para a ECF lá no final de setembro, haja visto que justamente a ECD será parte integrante da composição do layout da ECF. Então, até uma dica, né, a gente sabe de empresas que já desde o início do ano já tem por hábito começar a trabalhar com a montagem da ECD, se porventura não estavam ligadas nesse detalhe e começaram a fazer essa transição do plano de contas para o plano da Receita com o plano referencial disponível até o ano passado, infelizmente isso vai gerar um retrabalho, porque é obrigatória, vai ser necessária a transformação desse DEPARA, né, para o novo plano referencial. E um outro detalhe ainda mais importante, que também gera dúvidas, o plano referencial para o FCONT, para aquelas empresas que ainda vão entregar esse ano, ele não sofreu mudanças, ele continua sendo o mesmo que foi utilizado na entrega do FCONT passado. Então, percebo aí mais uma dificuldade, porque nós temos um plano novo agora para ECD, que é o mesmo que será utilizado para ECF, porém, o FCONT, por causa das empresas que estarão entregando ainda, ele não sofreu alterações, continua o mesmo plano utilizado da última vez. E falando em FCONT, né, uma outra dúvida também bastante recorrente, né, é a questão de entregar ou não ainda, agora em 2015, o FCONT. A resposta dessa pergunta, ela é feita com uma outra pergunta, né, então, você deve se perguntar da seguinte forma: a minha empresa, ela adotou as normas da Lei 12.973 de 2014, que disponibilizou, inclusive, uma opção dentro da DCTF que foi entregue ano passado, perguntando justamente se a empresa estaria optando pela extinção da RTT ou não. Se a resposta da sua pergunta for sim, ou seja, a sua empresa optou pela extinção do RTT em 2014, então não é obrigatória a entrega do FCONT esse ano. Se a resposta for não, logicamente, não optou pela extinção do RTT, então sim, é obrigatória a entrega do FCONT. Então, nesses casos que a empresa ainda precisa apresentar mais uma vez esse ano o FCONT pela última vez, além da ECF. Ok?
Então, falando um pouco agora dos segredos da ECF, né? O que está por trás disso tudo? A gente falou lá na frente que da mudança de paradigmas que gera uma nova obrigatoriedade. E no caso da ECF não é diferente, tá? Vai gerar uma mudança, vai exigir uma mudança de paradigmas tanto para o fisco quanto para as empresas. No caso do fisco, é porque ela vem para resolver em parte a dificuldade que a Receita tinha justamente no cruzamento desses dados e consequentes fiscalizações, né? Então, a ECF vem agregar porque ela envolve, como a gente já viu, muita informação das demais obrigações, até os existentes, né? E isso permite que a Receita, a partir de agora, consiga, inclusive, de forma mais rápida e eficaz, analisar, cruzar essas informações, e permitindo, assim, quando necessário, fiscalizações. E para as empresas, né, que apesar de uma maior visibilidade que essa escrituração ela representa, que ela oferece, em contrapartida também oferece um maior controle dessas informações, né, que vem de encontro àquilo que a gente estava falando do nosso trabalho lá de trás, de levantar esses dados, analisar e ter certeza que a coerência nos dados está 100%. Uma maior transparência, obviamente, naquilo que eu estou demonstrando, com certeza, nesse caso, para a Receita. Identificação desses movimentos, desses valores e tópicos constantes das escriturações. Em alguns casos, inclusive, vai gerar uma economia de tributos que, porventura, estariam sendo pagos em excesso. E falando um pouco ainda desse assunto, aqui um pequeno comparativo, né, da obrigatoriedade que agora passa a não existir mais e a própria ECF. A DIPJ, que a gente já está acostumado há anos a preencher e enviar a receita, a gente sabe que ela é baseada em controles internos, né? Relatórios, planilhas, enfim, controles de forma geral, informadas de forma quase sempre manual dentro do aplicativo da DIPJ para envio ao fisco. E isso, claro, sempre abre uma margem um pouco maior aos riscos, né? Porque é digitação e os riscos existem e num grau um pouquinho maior. Já a ECF é baseada em dados contábeis, né? Analíticos. A gente falou agora que a grande parte da origem dos dados vem da própria contabilidade, através da demonstração dos lançamentos e saldos, etc. Na DPJ, os cálculos apresentados eram de forma um pouco mais sumarizada. E já na ECF, existe um alto nível de detalhamento desses cálculos, né? Para quem já teve a oportunidade de dar uma olhada com calma e detalhada nos registros que compõem os blocos, percebeu já essa diferença, que o detalhamento realmente é bastante expressivo na questão da apresentação dos cálculos e composição dos valores. A DPJ, então, ela caracterizava-se por um baixo volume de dados, e, em contrapartida, a ECF ela tem um elevado volume de dados. O passo a passo, então, nesse processo da geração da ECF, da primeira ECF, alguns tópicos aqui que eu acho interessante ter como guia, digamos assim. Então, é o mapeamento de todas as informações que devem ser dadas no sistema, e com isso eu quero dizer, repassar bloco a bloco da ECF mesmo, analisar, ler o manual, entender, buscar os blogs especializados na internet. Tem muito material interessante de pessoas que já dedicaram algum tempo em cima disso. Então, entender o que cada bloco significa, os registros que compõem esses blocos e até mesmo, claro, inclusive a relação entre os blocos da própria ECF. Tá? Uma atenção especial às informações apresentadas de acordo com a ECD, porque eu comentei, sabia de fato já que a ECF ela vai conter a nossa ECD dentro de um bloco, e na validação do próprio PVA da Receita para a ECF, já existe, no primeiro momento, uma espécie de monitoramento mesmo dessas informações complementares, esses blocos novos, com as informações que a gente está apresentando no bloco C da ECF, que seriam os movimentos, os lançamentos contábeis oriundos lá da ECD. E cuidados redobrados com relação às adições e exclusões,
que é foco importante aí naquele plano que a gente comentou de fiscalização da Receita. Falando um pouquinho agora da própria geração da ECF, né, a questão gerar em casa ou terceirizar isso, né, apoio de consultorias externas. No caso de geração da empresa resolver gerar isso dentro de casa mesmo, né, alguns pontos positivos aí é que, conseguindo reunir esses relatórios, controles internos, né, os dados solicitados no ECF, depois desse trabalho de estudo e mapeamento, é possível no PVA da ECF a digitação de todos os dados para compor a escrituração. E é lá também que está disponível essa funcionalidade de importação da ECD, inclusive. Só que também existem alguns pontos negativos que eu acho importante ressaltar, que esse processo ele gera margem para erros de digitação também, né? Se torna um processo que demanda uma maior quantidade de tempo, é bastante trabalhoso, e a necessidade de alocação da equipe interna focada quase que 100% nesse processo, já tendo em vista aí a complexidade dos dados e a necessidade de se informar esses dados de forma correta dentro das inúmeras telas e registros que essa escrituração contém. Olhando para o lado da hipótese de contratação de uma consultoria, uma coisa positiva é que a empresa pode contar com o suporte de equipes especializadas no universo SPED, né? Geralmente, quase que na maioria dessas empresas, elas já estão ambientadas a esse processo desde o primeiro SPED, né? Conta com apoio ainda de rotinas e metodologias já consolidadas, porque essas empresas já estão há um bom tempo debruçadas, digamos assim, em cima desse material, desenvolvendo rotinas que auxiliem e facilitem a transformação dessa massa de dados no layout que a Receita exige para a transmissão. Conta também com processos pré-definidos de acompanhamento das etapas envolvidas, né? Eu estou falando, então, de escopo do projeto, com as definições daquilo que será executado, o próprio cronograma, onde a gente tem a possibilidade de ter datas pré-agendadas para validação daquilo que está levantando e calculando para apresentação ao fisco. E uma validação detalhada dos dados gerados, né, incluindo aí as auditorias e conciliações com as demais obrigações acessórias vigentes, através de ferramentas disponíveis para isso. Estou chegando ao fim da nossa apresentação de hoje, né? Como eu falei, o objetivo era tentar passar um pouquinho dessa importância de se parar para pensar um pouquinho, analisar o que a ICF significa e vai passar a significar a partir de agora para as empresas. E, montando esse material, eu li em algum lugar que eu não me recordo agora onde foi, mas eu achei um pensamento, digamos assim, que eu acho que casou 100% com aquilo que a gente acabou de ver, né? A exposição fiscal é inevitável, certo? Já visto essa transparência maior que a ICF proporciona a partir de agora. Porém, o risco é opcional. Tomando-se em conta todas essas precauções que a gente viu agora, e tomando cuidado no levantamento dos dados, entendimento do que é exigido, do que eu tenho disponível para me adequar a essas informações que a Receita pede, a gente consegue mitigar bastante a questão do risco. Ok? Gente, obrigado, então, mais uma vez. Quero deixar registrado aqui o nosso site também. Está aberto para vocês entrarem, pesquisarem, conhecerem um pouquinho mais aqui, para quem não conhece. Lá dentro você encontra também links para os webinars anteriores, né, com assuntos também relevantes à sua empresa, com certeza. E como a gente tinha prometido, a gente vai tentar responder algumas perguntas, até que a gente já tinha aqui. Só um minutinho, deixa eu dar uma olhadinha.
Então, pessoal, uma pergunta aqui também que ela é bastante recorrente e, com certeza, muitas empresas ainda têm com relação a isso, que é o seguinte: no caso das empresas que não estão mais obrigadas a entregar o F-Conte, por terem justamente optado pelo fim do RTT em 2014, essas informações estarão inclusas no SF? Sim. Para as empresas que não irão entregar F-Conte justamente por ter optado pelo fim do RTT, essas informações irão com o LALUR contendo todos os efeitos de adições e expurgos. Tá? Na ICF, isso vai estar presente, sim. Uma outra questão até interessante de se falar poderá se entregar ICF em branco e depois retificar a questão as retificações, né, que nas outras oportunidades dos novos SPEDs, isso é até bastante comum. Acredito que alguns de vocês possam até ter feito uso dessa alternativa, digamos assim, de, por algum motivo, não conseguir aprontar a escrituração a tempo e enviar um arquivo incompleto, até muitas vezes em branco, para posterior retificação. Não, tá? A partir de agora, com a ECF, isso é praticamente impossível, tá? Haja vistas penalidades que a Receita prevê para esse tipo de coisa, que são, inclusive, várias etapas e categorias de penalidade que ela pode aplicar, e então não é recomendado. Por isso mesmo, a importância desse trabalho já desde agora, né, pensando nessa SF lá em setembro, para que dê tempo, e dá tempo ainda, né? Nós temos aí praticamente 3 meses para a geração disso tudo e envio ao fisco, a contento. Ok, gente, infelizmente, a gente não vai ter muito tempo para perguntas, mas eu vou reforçar o que eu falei lá no início. Vocês anotaram meu e-mail. Envie essas perguntas para a gente. A partir de amanhã mesmo, a gente vai estar analisando essas perguntas, essas dúvidas, a gente vai compilar isso de uma forma que atenda de forma satisfatória a todos vocês, para ajudar realmente na solução dessas dúvidas aí, que imagino que sejam bastante numerosas. E fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, né, solicitar algum tipo de informação, ou para tirar dúvidas mesmo, né? O meu e-mail está disponível, Aquiles, em nome da Aquiles eu coloco à disposição a nossa equipe também para auxiliar no que for preciso. E, mais uma vez, agradeço, muito obrigado pelo tempo de vocês aí, em nome da Aquiles eu agradeço o interesse, e estejam certos que estamos aí para ajudar no que for preciso. Uma boa noite a todos e até a próxima.